Então, bora falar de milho, Vlamir? Vamos para nossa vinheta aqui? A gente Solta vai aí, mostrar Cleiton, a vinheta do milho. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos aos preços do milho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem o maio a 4,44, caindo mais de 3 pontos nesse instante. O julho a 4,51, caindo mais de 4 pontos. E nós temos os vencimentos mais longos, o setembro e o dezembro trabalhando em campo positivo, 1 e 1,25 pontos de alta, o setembro então a 4,31,50 e o dezembro a 4,42,25. Vamos ver como é que estão os preços aqui na Bolsa Brasileira também, que a gente tem acompanhado de perto aqui no Tempo e Dinheiro. O maio, então, a 74,23, o julho a 64,73, o setembro a 65,62 e o novembro a 68,18, mercado recuando aí nesse instante também aqui na Bolsa Brasileira. Vlamir Brandalize, começando pelo milho lá no mercado internacional, nenhuma novidade por enquanto também que a gente possa trazer para esse mercado? No caso lá de Chicago, as posições, elas não têm muito a ver com essa negociação China, mas ela tem reflexos, né? Todo o andar aí de uma negociação com China dá reflexos otimistas aí para todas as commodities. O mercado começou aí o dia também, estava com leve alta em todas as posições do milho. Agora vai mantendo, né, essa alta aí no setembro em diante, sinalizando que os fundamentos do milho são bons, né? O plantio americano segue a todo vapor, né? Provavelmente vai ter um crescimento bem importante na área plantada americana. E só para centralizar aqui o produtor brasileiro perante o produtor americano. Então, se a gente olhar o setembro, que é a começo de colheita americana de milho, a 4,31,50 que está aí, o milho, se for plantar milho, na condição de produtividade média americana e a soja, ele é mais vantajoso do que a própria soja, fazendo um paralelo, né? O milho 4,31 e soja teria que estar acima de 10,50, 10,60 para ser meio parecido. E para a gente comparar, vamos dizer assim, soja tem que estar 10,70 e esse milho 4,31, seriam mais ou menos paralelos. Como o milho está 4,31 e a soja está abaixo de 10,5, então está mais vantajoso o milho para o produtor americano. Então é possível que siga a lógica de plantar um pouco mais de 1.800.000 hectares de milho nessa temporada em detrimento de soja. Então isso é benéfico para a nova safra de soja brasileira. Com relação a milho, se a gente olhar os longos, eles continuam melhores que os curtos, porque se a gente pegar o julho 26, ele está com nível aí acima de 4,50, 4,60, por aí que tem trabalhado, até acima. Por quê? Porque nós vamos ver, mesmo com a safra americana acima de 400 milhões de toneladas, que é possível, o mundo ainda vai ficar com déficit nessa nova safra, né? Porque nós estamos, nesse ano de 2025, nós estamos consumindo 26 milhões de toneladas a mais que está produzindo, e o ano que vem, provavelmente, o consumo vai ser 15, 20 milhões de toneladas a mais que vai produzir. Então, fundamentos do milho também para 2026 seguem positivos, dando suporte nas cotações. Então, o quadro do milho de Chicago, ele segue aí meio neutro hoje, né, em função dessa movimento positivo de manhã, agora meio liquidação do day trading, né, os operadores diários, muito calmo. Já na B3, aí, né, coloca a igreja B3, a situação é diferente, né, porque aqui, a cada dia que passa e a cada indicativo que tem chovido mais no Mato Grosso, tem novas chuvas entrando, os números da safrinha que estão circulando essa semana, hoje estão quase todos acima de 102, 105 milhões de toneladas, e já tem algumas indicações de 110 milhões. E isso pesa na B3, porque a própria B3 vai ficar totalmente vinculada ao mercado de exportação, né? Porque daí não é só mercado interno de ração e de etanol, e aí fica de olho no mercado de exportação, né? O mercado de exportação, se a gente olhar o agosto, ele dá 68, 68,5. Você tira 5, ele já vai dar quase 60 no interior aí, né? Aí na posição de lote perto do porto. Então, o mercado caiu, novembro caiu de 80 para 68,
e ainda é possível de cair um pouco mais. Não é de duvidar que esse novembro vá a 65 e o julho e o setembro possa vir a 62, talvez até 60 possa ser pressionado aí no pico da oferta aí na virada do mês de maio, aí quando começar junho com a oferta grande safrinha. Ou seja, mesmo com o mercado internacional trabalhando mais de lado, aqui dentro ainda continua sendo pressionado um pouco, porque tem muito milho para ser negociado dessa safrinha que está no campo, e tem uma safra muito maior que era esperado, né? Então isso está pesando, Fernando. Quem não se protegeu perdeu, Vlamir? Tem muita gente que protegeu aí no 80 na B3. Hoje está muito tranquilo, né? Ganhou R$ 12 se fosse fechar o contrato hoje. Então valoriza o grão aí que vai colher, né? Que vai ter que enfrentar um mercado momentaneamente mais fraco na colheita. Mas agora o mercado começou a se aproximar de ser atrativo. O mercado sempre é atrativo para alguém, né? Sim. Ele começou a ser atrativo para o consumidor, né? O cara que é o confinador, o pessoal de ração, para comprar milho aí no setembro, novembro, abaixo de 70 na B3, porque passando a colheita e depois que o produtor armazenou o milho e mandou uma grande parte para exportação, o milho vai seguir com pressão positiva em função do mercado internacional, que é comprador e que vai precisar milho. Então, lá na frente, o mercado do milho reage novamente. Mas no curto prazo começa a dar sinais e começa a ser interessante mais para o consumidor do que para o produtor esses níveis. Né? Até porque a gente sabe também que o milho segunda safra, essa exportação, ela fica muito concentrada no segundo semestre, né, Vlamir? Tem alguma expectativa para essa demanda para milho brasileiro agora no segundo semestre? Tem bastante expectativa. Provavelmente nós vamos continuar embarcando bons volumes para a China, né? A China tem dado preferência a milho brasileiro. A demanda de milho na China está crescendo, né? O setor da ração chinês está aumentando a demanda geral de componentes de ração. No Oriente Médio, estamos crescendo nas vendas dentro do próprio Oriente Médio. Europa, está crescendo as vendas para a Europa. A própria América Central, se a gente pegar aí um grande comprador aí que é o Irã, dá sinais de que vai seguir importando aí mais de 6 milhões de toneladas de milho brasileiro. Então, demanda lá fora tem, né? Porque o mundo está com déficit na produção de milho e a safra de milho ali da Ucrânia e da Rússia, que está em plantio, também ainda ela não está uma safra garantida, que o clima não tem sido muito regular para eles. Tem dado frio, a semana passada teve geadas e nevascas com mais de 20% das lavouras que estavam plantadas, algumas começando a germinar, tiveram até perdas com geadas ali já na parte da Ucrânia. Então a safra ainda está indefinida, e a safra americana está correndo com o plantio, já passa de 50% nesse momento, mas também vai depender do clima, né, para frente, né, Fernando? Ô Vlamir, só para a gente encerrar, orientação para o produtor de milho, o que a gente pode falar para esse produtor? Olha, o produtor de milho perdeu, o cavalinho encilhado passou já, né? Agora tem que esperar outro, né? E vai vir, vem, com certeza. Talvez não venha no curto prazo, mas vem. E produtor agora é reto final de safra, né? Cuidar da safra, colher bem, se possível armazenar esse milho aí em condições boas para aproveitar os mercados que venham pela frente, né? Porque demanda vai ter, interna do setor de ração, recorde que vai ter, etanol, recorde também, demanda interna. Mercado exportador está mantendo as posições, né? Não tem, hoje está melhor que ontem, né? Hoje o agosto está 68,30, o setembro 69,5, outubro já vai para 70,5, 72 ali no novembro. Hoje ele está pagando em média R$1 melhor que ontem aí, em função de dólar que também está em alta. Então nós temos um balizador de suporte, né? Que é o mercado de exportação, né? Então ele está muito perto já do fundo do poço. Caiu bastante aí nos últimos dias, a nível de balcão, aí o produtor de várias regiões do Paraná está reclamando que caiu, alguns lugares do Paraná, o balcão chegou a cair R$12 para o produtor, porque é boca de colheita de safrinha, né? E todo mundo sabe que vem uma grande safrinha e aí a reclamação é onde colocar tanto milho, é isso que o pessoal está comentando por aí. E é isso que a gente vai seguir de olho também, Vlamir, onde a gente vai armazenar esse milho colhido aqui no Brasil.
Vlamir Brandalize, muito obrigada pela participação do senhor, mas eu espero o senhor aqui amanhã, viu, para trazer mais informações para os nossos produtores. Mas muito obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho. Até amanhã nós estaremos lá na capital dos Campos Gerais, Ponta Grossa. Falando de trigo também. Da tecnologia. Quero do trigo, amanhã temos um evento de trigo em Ponta Grossa. Amanhã falamos diretamente de Ponta Grossa. Até amanhã. Até amanhã, Vlamir, muito obrigada.